YouTube. Bom, Juízes, capítulo de número 11, versículo 28 ao versículo de número 40, fizemos a leitura deste texto e tanto tem falado ao nosso coração, tem revelado a tua vontade e teu querer sobre nossas vidas. Meus amados irmãos, vocês já passaram por um momento em que o céu pareceu calado? Já houve época em suas vidas em que você orou e nada aconteceu? Há momentos em que você buscou do Senhor uma resposta e chegou a revirar a sua vida do avesso em busca de algo que talvez pudesse estar impedindo que Deus respondesse ou falasse ao seu coração. Talvez você tivesse confessado os seus pecados e tentando encontrar alguma resposta e ficava perguntando por que Deus permanece calado, por que Deus não fala comigo? Buscando e clamando ao Senhor com forças que você tem e até tentando tirar forças da onde não tem para poder falar e ouvir do Senhor e no entanto Deus permaneceu em silêncio. Já passou por momentos assim? Se você não passou, tenha certeza que haverá momentos que isso passará sobre a sua vida. E quando isso acontece, quando nós passamos por esse momento, nós que conhecemos o Senhor, quando nós começamos a buscar do Senhor uma resposta, quando nós começamos a querer que o Senhor fale conosco e o céu se cala completamente, inevitavelmente ecoa em nossa mente uma pergunta: será que o Senhor está me ouvindo? Será que Deus está atento às minhas palavras e será que Deus virá ao meu encontro? Meus amados, por muitas vezes as nossas orações serão como as orações de Davi no Salmo de número 13, versículo de número 5, onde estaremos clamando: até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Quando vivemos esta realidade, quando isso acontece, como nós devemos de agir? De que forma devemos de proceder? O que devemos de fazer diante do silêncio do Senhor enquanto clamamos por resposta? O texto que nós lemos nesta noite, ele dá sequência ao ciclo do juiz Jefté. Como nós temos visto, ali o Senhor estava mantendo-se em silêncio. O povo havia abandonado o Senhor e por conta disso ele foi entregue às mãos dos inimigos. Durante 18 anos eles foram perseguidos, durante 18 anos eles foram aviltados, durante 18 anos eles foram martirizados, eles foram oprimidos pelo povo de Amon. E aí então esse povo se arrepende dos seus pecados, confessa ao Senhor dos seus pecados, clama ao Senhor por graça e misericórdia, mas a primeira vez o arrependimento deles não é sincero, e Deus dá a resposta para eles: eu não vou agir sobre a vida de vocês. Vocês me abandonaram, vocês me trocaram por outros deuses, então vão para esses outros deuses e peça deles a resposta. Vá a esses deuses que você tem servido, eu não vou agir sobre vocês. O povo então reconhece que de fato havia necessidade de um arrependimento genuíno, de uma fé genuína diante do Senhor, e o texto vai nos dizer que eles fazem isso. Juízes 10 vai nos dizer que então eles se arrependem de fato dos seus erros, que eles se voltam para o Senhor, que eles se voltam para Deus clamando por graça, por misericórdia. Mas é interessante que Deus permanece em silêncio. Deus não fala com eles. Deus não vem até eles a dizer que vai fazer, que vai mudar, que vai acontecer. Nós somos informados pela voz do narrador de que Deus então já não poderia mais reter a sua compaixão, que Deus iria derramar da sua graça e da sua misericórdia, mas aquele povo ainda está esperando do Senhor uma resposta. O povo que havia se arrependido por ter abandonado o Senhor, agora se vê novamente em apuros, estão acuados. O inimigo está às portas, a batalha está iminente. O texto nos diz que o exército de Amon então se reúne para poder atacar, e eles estão esperando, sem saber o que vão fazer. O que eles fazem? Qual é a resposta que eles buscam? Eles buscam de Deus, mas Deus não age, Deus não fala, Deus permanece calado. O que eles deveriam de fazer? O que você faria neste lugar, querido? Quando a coisa se aperta, se entra diante de você e você se vê à margem da luta e da dificuldade, o que você faz?
Você faz o que eles fizeram, você vai agir. Você vai observar a lógica deste mundo e você vai então agir conforme a lógica deste mundo. Você vai procurar fazer algumas atividades. E assim eles fazem. Primeiro eles escolhem a Jefté como líder. E uma vez empossado Jefté como líder, a escolha segundo os parâmetros da cosmovisão mundana, do mundo em geral, eles não escolhem Jefté à luz da palavra do Senhor, mas eles escolhem Jefté por conta dessa característica. Por sua vez, Jefté, agora empossado, colocado como líder ali na frente daquele povo, também vai usar a lógica deste mundo. Ele não vai buscar o Senhor. Você não vai ver Jefté orando, pedindo a Deus a direção, clamando ao Senhor para que Deus aponte o caminho. Você não vê Jefté fazendo isso. O que você vai ver é Jefté agora agindo com a diplomacia. Ele tenta um acordo internacional, ele tenta mostrar o seu poder. Nós vimos isso na semana passada. Ele passa para a negociação política. Mas como nós podemos ver no versículo de número 28, semana passada nós terminamos no versículo 27, o rei de Amon, ele não deu ouvidos à mensagem de Jefté. A negociação cai por terra. Estão acuados, o inimigo está apontando, e tudo isso nos leva para uma tensão maior, porque agora nós vivemos a ação acontecendo, e a guerra está realmente às portas, e o exército está armado, e há um líder agora para guerrear com este povo. Deus irá agir? Ou, segundo a perspectiva nossa do mundo, a perspectiva deste mundo, Deus continuará como observador. Porque se você for observar o texto até então, você vai perceber que para a visão dos gileaditas e para a visão de Jefté, Deus ele permanece como um espectador e não como um agente ativo. Ele é citado, ele é chamado, ele é visto, mas ele de hora nenhuma é consultado, hora nenhuma mais ele é buscado como resposta, nada esperam diante do Senhor. Deus está como um observador de tudo o que está acontecendo. Mas aí vem o versículo de número 29 e algo novo acontece. O versículo 29 nos traz a resposta que diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Agora o Espírito Santo vem. Agora nós vamos perceber que Deus ele não está como um observador, que Deus ele é o agente da história, e ele vai agir com graça e misericórdia. Mas é importante a gente ressaltar que Jefté não foi escolhido pelo Senhor. Jefté foi escolhido pela lógica humana, como um líder humano, por aqueles homens buscando soluções, enquanto Deus permanecia em silêncio. Mas é interessante que Deus vai agir mesmo assim, que Deus agora vai agir sobre a vida deste homem, não pelos seus méritos, mas por sua graça, por sua misericórdia, porque Deus é gracioso, porque Deus é misericordioso. Deus não vai agir através de Jefté porque Jefté é alguém bom. Deus não vai agir através de Jefté porque Jefté foi alguém escolhido por ele. Deus vai agir porque ele é gracioso. E então nós começamos a entender o que o autor quis dizer lá em Juízes capítulo 10, versículo 16, onde ele diz: e então já não pôde ele, o Senhor, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Meus queridos irmãos, Deus age por compaixão, por misericórdia, diante do seu povo, quando ele busca com sinceridade e arrependimento. Nunca a ação do Senhor em nosso favor é por mérito, é por merecimento, nunca é por algo que eu ou você tenha a oferecer, mas é sempre por conta da sua graça, por conta da sua misericórdia. A misericórdia de Deus não depende da perfeição dos homens, consegue entender isso? A misericórdia do Senhor não depende dos nossos méritos, não depende do quão bom nós somos ou não. A misericórdia depende exclusivamente da compaixão do Senhor. Quando o seu povo se arrepende e se volta para esse Deus, o Espírito Santo vem sobre a vida dele. O Espírito Santo vem sobre essa vida.
E agora Deus usará Jefté, não porque Jefté é digno, mas porque Deus é fiel à sua palavra. Seu plano é muito maior do que a nossa negligência, do que as nossas falhas, do que os seus erros. Contudo, é igualmente importante a gente lembrar que a ação de Deus, a misericórdia derramada, a graça, a compaixão do Senhor vindo ao nosso encontro, Ele não anula jamais a nossa responsabilidade. Nós continuamos sendo responsáveis pelos nossos atos. Continuamos sendo responsáveis pelas nossas escolhas, né? E cada um irá prestar conta de si diante do Senhor. Não se esqueça disso. Deus age por sua graça, Deus age por sua misericórdia, não pelo que você tem a oferecer, não por conta dos seus méritos, não por conta dos seus valores, mas você ainda responde pelos seus atos diante do Senhor. Agora, retornemos ao texto. Jefté recebe então a capacitação do Senhor. O versículo 29, ele não vai trazer muitos detalhes, vai dizer simplesmente que Jefté sai então da sua região de Mispa, passa por toda Gileade, entra por Manassés, depois retorna para a Mispa de Gileade, e só depois que ele chega em Mispa de Gileade, onde ele iniciou a sua rota, agora ele vai de encontro ao ataque do exército inimigo. A intenção aqui é mostrar que Jefté fez como juízes passados. Ele tocou a trombeta por Israel. Ele saiu arregimentando o povo. Ele saiu chamando o povo para que o povo viesse. E eles atenderam. O narrador, então, nos posiciona agora diante da batalha. Agora nós veremos o que está acontecendo com ele, com a capacitação do Espírito Santo, com ele, com a capacitação do Senhor, com a trombeta sendo situada, com o exército sendo ajuntado. Agora nós vamos ver a ação da luta. Mas algo surpreendente acontece aqui. Diferente dos juízes anteriores, como nós podemos observar em Otiniel, como podemos observar em Gideão, o autor não se preocupa com os detalhes da batalha. Ele não cita como vai ser essa batalha, como vai ser essa luta. Ele não dá detalhes disso. Ele não fala do tamanho dos exércitos do inimigo, ou seja, de Israel. Ele não descreve estratégias. O versículo 32, ele simplesmente diz: o Senhor entregou os amonitas nas mãos de Jefté. Deus concede a vitória sobre eles. Todavia, fica claro exatamente isso, que a vitória acontece não por causa do tamanho do exército, não por causa da força do exército, não foi pelo poderio militar, não foi pela estratégia que eles escolheram para combater, não foi pela perícia que os soldados tinham, mas foi por causa do Senhor. O que importa é que o Senhor agiu, o que importa é que o Senhor interviu, o que importa é que o Senhor manifestou a sua graça. A glória é dele e para ele, irmão. Deus intervém. Deus intervém. Mas o texto aqui, o autor nos coloca algo antes da batalha. Jefté faz algo inesperado. Mas ele faz algo que revela aquilo que está em seu coração, no coração de Jefté. O versículo de número 30 e 31 nos diz assim: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Preste atenção, querido. Um ponto que nós devemos de observar, que nós devemos estar atento, é que o autor do livro de Juízes, ele nos aponta Jefté como alguém que sabe negociar, um bom negociador. Ele usa a sua lábia, a sua fala para conseguir algum tipo de vantagem. Ele tenta de alguma forma negociar vantagens quando ele está falando. E nós vamos ver que primeiro ele faz isso com os líderes de Israel, como nós vimos nas mensagens passadas. Ele chega ali para os líderes e negocia para que ele possa ter um maior benefício. Depois nós vamos ver que ele vai tentar fazer uma negociação com o rei de Amon. Agora, ele está tentando negociar com o Senhor. Seu voto é, antes de tudo, uma tentativa de manipular o Senhor, de barganhar com ele a garantia da sua vitória.
A lógica por trás disso é exatamente a lógica que muitas vezes nós usamos no nosso dia a dia, que as pessoas têm usado. Se o Senhor me der isso, ou fazer aquilo, eu retribuo com isto outro. Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor me abençoar, eu te sirvo. Tenta negociar com o Senhor. Jefté se precipita, e aqui ele faz aquilo que nós podemos chamar de um voto de tolo. A Bíblia nos adverte que nós não devemos de fazer votos precipitados. O rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 5, versículo de 1 a 3, ele trata deste assunto. Ele diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, porquanto sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Ora, meus amados irmãos, o Senhor já havia enviado o Espírito, percebe? Jefté já havia sido capacitado pelo Senhor. Tanto é que ele corre pela região tocando a trombeta e Israel ouve. Você vai perceber, à medida que você lê o livro de Juízes, que toda vez que um juiz era levantado pelo Senhor, ele era capacitado pelo Senhor, e ao caminhar, ao andar, ao derredor das cidades, aí nas vilas, chamando o povo, tocando a trombeta, eles ouviam a trombeta e reconheciam que aquela pessoa tinha sido enviada pelo Senhor, que era ele que iria conduzir. Então, por que negociar? Qual a necessidade que Jefté tem de fazer esse voto? Por que ele tenta barganhar com o Senhor a sua vitória? A resposta é muito simples. Porque Jefté ou não conhece, ou ele ignora quem é o Senhor. Ou ele não conhece de fato o Senhor, ou aquilo que ele conhece ele está ignorando. Ele não está levando em conta quem é o Senhor a quem ele serve. Sabe o que é pior, queridos? É que Jefté não faz apenas um voto precipitado. Ele não faz apenas um voto tolo. Jefté faz um voto pagão. Ele faz um voto contrário à palavra do Senhor. Ele faz aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso. Ele pega aquilo que tem das religiões ao seu entorno. Lembra que Israel havia abandonado o Senhor, e por conta de abandonar o Senhor, durante 18 anos ele foi oprimido por Amon. Eles abandonaram o Senhor e trocaram o Senhor por 7 ídolos, por outros 7 deuses. E o sincretismo de como servia aqueles outros deuses, agora Jefté traz como forma de servir ao Senhor. Muitas pessoas não querem aceitar desta forma, mas o texto é claro. Perceba, quem primeiro da porta da minha casa sair ao meu encontro, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Esta é a palavra de Jefté. Primeiro, é importante observar que Jefté tinha a intenção de fazer um sacrifício ao Senhor. A palavra holocausto significa oferta queimada. Deveria de ser colocado a vítima sobre o altar e deveria ser ateado fogo. Isso é o holocausto. Depois é importante a gente observar, então, que além de ser algo que seria ofertado sobre o altar, a intenção de Jefté não é que fosse um animal, é que fosse uma pessoa. Veja as falas deles: quem primeiro da porta da minha casa sair ao meu encontro. Será que ele estava pensando no escravo ou no servo? Talvez até na sua própria esposa que pudesse vir recebê-lo. Nós não sabemos o que passa em sua mente, mas o fato é que a ideia dele é de alguém que vem ao encontro. Quem primeiro sair ao meu encontro. Percebe? Contudo, como nós vemos na continuidade do texto, quem vem ao encontro é a sua filha única. Versículo de número 34. Queridos irmãos, ironicamente, embora o voto fosse destinado a dar segurança a Jefté, tornou-se uma armadilha para ele mesmo. A sua única filha é agora oferecida.
apesar de sua declaração final, naquele seu acordo, naquele sua carta enviada para o rei Amon, apresentar uma confiança diante do Senhor. Ele diz: Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon, versículo 27. Veja o que ele está dizendo. O Senhor, que é o juiz, ele vai julgar a nossa causa. Ele mostra que ele está confiando no Senhor. A conversa dele é tudo isso aí. Apesar da capacitação divina, com a vinda do Espírito Santo sobre ele, ele ainda permanece inseguro sobre a maneira pelo qual Deus julgaria, a qual Deus agiria, a qual Deus manifestaria. As dúvidas fundamentais de Jefté, elas são refletidas na sua condição apresentada: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos. Percebe? Ele tem dúvida: Deus só vai me dar a vitória, eu vou conseguir vencer esse exército inimigo, me dê eles, eu quero negociar com o Senhor, vamos conversar nós dois aqui, vamos chegar a um acordo. Se o Senhor me der essa vitória, Senhor, então eu vou entregar algo para o Senhor em oferta sobre o seu altar. Jefté, vamos entender a lógica de Jefté. Jefté tinha tudo a perder se Deus falhasse com ele. Tudo que ele havia ganhado politicamente na sua negociação com os líderes de Gileade, tornando-se governador, chefe daquela casa, estaria escapando aos seus olhos, aos seus dedos. Se Deus o abandonasse, o povo também o faria. Nenhuma parte da barganha de Jefté deixa dúvida sobre aquilo que ele espera que o Senhor faça. Então ele exigiu que Amon fosse entregue nas suas mãos e que ele voltasse da batalha são e salvo. Esse é o acordo. Senhor, vamos fazer um acordo aqui. Me deixe ir e me traga vitorioso, que eu chegue salvo. Aí eu vou oferecer ao Senhor. Mas há algo mais perturbador nessa narrativa do que a fala e a intenção de Jefté. É o silêncio de Deus. Queridos, Deus permanece em silêncio. Jefté faz um voto grave, um voto pagão, algo que Deus não requer. E o Senhor, Deus não responde nenhuma palavra, nenhuma intervenção, nenhuma correção. O texto segue, a filha aparece, o voto é cumprido e o céu permanece calado. Você não vê nenhuma intervenção do Senhor. Não há um anjo que branda do céu, que venha ao encontro e diga: não faça isso, isso está errado. Nada intervém em relação a isso. Então nós vamos de entender Deus, queridos. Vamos de entender a ação de Deus sobre as nossas vidas. Deus sempre responde às orações. Deus nunca deixa de responder às nossas orações, o nosso clamor. É importante a gente entender isso. Deus às vezes vai dizer sim às nossas orações. Ele vai responder de forma positiva quando nós pedimos segundo a sua vontade. Mas às vezes Deus vai dizer não. Às vezes vai dizer: não aceito, isso não vai ser feito, não deve ser feito, não é desse jeito. Quando nós seguimos, quando não é da vontade dele. Mas às vezes a resposta do Senhor, ela vem em forma de silêncio. E aqui está a grande questão. Porque o silêncio do Senhor, por vezes, vai significar espera, aguarde, não é o momento. Mas em outras vezes, ela será uma reprovação. Quando agimos contra a palavra do Senhor, o silêncio será sempre um sinal de reprovação, não de aprovação. Deus fala por meio da sua palavra, Ele se revela através da sua palavra, e Ele nunca contradiz a sua revelação, queridos, compreende isso? O Senhor não negocia a sua santidade, o Senhor não aceita votos que violam a sua vontade e a sua palavra. Por isso, é importante conhecer a palavra do Senhor. Por isso é essencial que nós conheçamos a palavra do Senhor, porque é nela que nós encontramos a resposta de Deus. E quando os céus parecem calados, a Bíblia continua falando. Meus amados irmãos, veja quão terrível é uma vida que vive à margem da palavra do Senhor.
uma vida que não vive em direção às coisas do Senhor, que vive aquilo que nós chamamos de fé funcional, uma fé que é sincrética, sincronizada com o mundo pagão, uma fé que busca Deus através da cosmovisão do mundo, uma fé que tenta barganhar, negociar com o Senhor. Jefté voltou da guerra como herói, mas ele não encontrou aplausos. Ele encontrou sua filha. Ela correu ao seu encontro, não como uma súdita, mas como filha, não como um povo, mas como afeto da sua alma. E ele rasgou as suas vestes, não por conta da sua filha, mas por si mesmo. Por si mesmo. Jefté não está lamentando a morte da sua filha. Jefté está lamentando o infortúnio da sua vida de agora em diante. O homem que tentou manipular o Senhor para garantir o futuro da sua casa, mantendo-se como chefe, mantendo-se como rei sobre Israel, condenou a sua posteridade. E agora não terá uma geração que poderá desfrutar deste poder, porque a sua filha foi sacrificada, foi morta por um voto tolo, bobo, precipitado que ele fez. Interessante é que ela não o acusa, ela não se revolta, ela apenas submete. E essa submissão, e através dessa submissão, ela se torna um espelho da falência espiritual do seu próprio pai. Que coisa, queridos. O céu permanece em silêncio, não como pausa ou como espera, mas como reprovação. Deus não solicitou o cumprimento deste voto. Deus sequer aceitou esse voto. Não houve qualquer manifestação. Então Jefté age por total ignorância, por total precipitação, por tolice, é um tolo diante do Senhor. Por falta do conhecimento da palavra do Senhor, Jefté destrói toda a sua família. Aquele que é um hábil negociador foi traído pela sua própria lábia, pelo seu desejo de conseguir vantagem em todas as coisas, nas suas negociações. Tentou negociar com o Senhor, mas perdeu diante disso. Mas você fica a pergunta: o que Jefté deveria de ter feito? Ele fez o voto precipitado, não deveria de ter feito o voto, mas o que ele deveria de ter feito uma vez que ele fez o voto? Deveria se voltar para o Senhor. O mesmo que em Juízes 10:16 diz que não poderia não poderia reter a compaixão diante da dor do seu povo arrependido, é o mesmo Deus a qual ele se volta. Se ele se volta ao Senhor arrependido, se ele reconhece a besteira que ele faz, se ele se curva diante do Senhor, então Deus iria agir com graça e misericórdia, a mesma compaixão estaria derramado. Ele deveria ter se arrependido, ele deveria ter clamado por perdão, consegue entender, queridos? Ele deveria ter confiado na misericórdia do Senhor. É isso que ele deveria de ter feito. Deus não se importa com holocaustos, Deus não se importa com ofertas, Deus se importa com a obediência à sua palavra, Deus se importa com pessoas que se voltam a Ele diante da sua palavra, e a palavra do Senhor é clara. Mas a teologia de Jefté é uma teologia defeituosa. A sua percepção de Deus, o seu entendimento, a visão com a qual ele enxerga o Senhor, é uma visão defeituosa. Veja, queridos, em Êxodo capítulo 13, em Números capítulo 18, em Levítico capítulo 27, nós podemos observar que a lei que é deixada por Moisés diz que os filhos dos homens não deveriam de ser sacrificados. E é interessante que essa lei diz com respeito à entrega do primogênito, que quando então os primeiros filhos viessem às famílias, eles deveriam de ser consagrados ao Senhor, mas não através da morte, deveriam de ser tocados pelos ciclos de prata, pois Deus em sua justiça
ele não exige a morte dos filhos, mas aponta para aquele que deveria de fato morrer, que é o seu filho unigênito. Essa lei aponta para o dia em que o Filho Eterno se entregaria voluntariamente, onde o Filho unigênito morreria. E ele não foi poupado, é verdade, queridos. Cristo não foi poupado. Ele foi entregue para que nós pudéssemos ser poupados. É para momentos assim, como este, de erro, de precipitação, momentos de dor, momento em que fizemos votos tolos, é que nós temos Cristo. O verdadeiro Filho foi entregue não por um voto tolo, mas por um plano eterno. O sacrifício não foi improvisado, mas foi profetizado ao longo das gerações. Não um fruto da ignorância, mas o fruto da sabedoria divina. Jefité abriu a sua boca e disse que não voltaria atrás. Deveria de ter voltado. Deveria de ter caído de joelhos e falado: Senhor, como eu fui tolo. Senhor, como eu fui bobo. Senhor, como eu fui precipitado. Senhor, eu não sei quando eu estava com a cabeça, quando eu fiz esse voto. Senhor, perdoa-me. Venha ao meu encontro com sua graça e sua misericórdia. Ah, meus amados irmãos, nós vemos Deus agindo na história. Deus continua conduzindo soberanamente sobre a história. Mas perceba, ainda que Ele não tenha falado uma única palavra, Ele reprovou os atos deste povo, deixando com que eles sofressem as consequências de suas próprias escolhas. O Senhor não interviu, o Senhor não agiu de forma a mudar esta realidade, porque o Senhor já tinha dado a sua palavra, já tinha demonstrado a sua palavra àquele povo. Quando o Senhor volta para aquele povo e diz assim: eu não vou responder a vocês, porque eu já fiz isso no passado, e já combati os 7 deuses que vocês agora estão servindo. Vocês voltem para esses deuses e busquem a Ele. Deus estava apontando para a sua palavra, para dizer: olha a história. E é interessante que Jefité cita a história para combater Amon, mas ele não olha para a teologia da história, ele não olha para o conhecimento, para a revelação de Deus na história, ele não busca o Senhor. Queridos, Siló está em silêncio. Siló é o local onde se encontra o tabernáculo do Senhor, a arca do Senhor, e Siló está em silêncio. O profeta está em silêncio. Percebe isso, querido? Completamente em silêncio. Mas tudo isso é um ato da reprovação de Deus, de um povo que diz chamar pelo nome do Senhor, mas que não conhece a palavra do Senhor e não obedece a palavra do Senhor. E quanto a você, meu querido? Tem clamado ao Senhor? Tem pedido ao Senhor que venha ao seu encontro diante das suas dificuldades, das suas lutas? A resposta não está nos seus votos. A resposta está na cruz. Está em Cristo. A resposta está na palavra do Senhor, que jamais falha. É nela que nós devemos de buscar a resposta sobre aquilo que nós temos colocado e inquirido diante do Senhor. No início desta mensagem, eu citei o Salmo de número 13, do rei Davi. O primeiro versículo deste Salmo, na qual Davi se apresenta diante do Senhor de forma desesperada. Neste primeiro versículo, ele vai dizer o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Começa o salmo desta forma. E ele continua:
Até quando estarei eu relutando diante da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus caminhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. É a oração de alguém que está desesperado, buscando para o Senhor. Mas é interessante que os 2 versículos finais deste salmo, Davi responde assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Como é que é? Cantarei em meu coração, porquanto me tem feito muito bem. Ué, mas ele não estava agora clamando até quando, Senhor? O que mudou, queridos? Nestes versículos finais, 4 versículos aonde ele clama ao Senhor por graça, por misericórdia. 2 versículos na qual ele apresenta a sua confiança no Deus da salvação. O que mudou? O conhecimento que Davi tinha do Senhor, segundo a palavra do Senhor. E aquilo que Juízes 10:16 diz sobre o povo, Davi tem certeza, Deus não mais poderia reter a sua compaixão, porque ele estava arrependido das suas falhas, dos seus pecados. E ele sabia que o Senhor é fiel e justo para perdoar a todos os nossos pecados, quando nós venhamos a Ele em arrependimento. Observe que a palavra final é: cantarei ao Senhor. Como um desesperado pode louvar ao Senhor? Como alguém aflito pode louvar ao Senhor? Como alguém que está sofrendo pode louvar ao Senhor? Quando ele lembra que Deus tem feito muito bem à luz da sua palavra para aqueles que o seguem. Jefté não teve este privilégio, porque ele não conhecia Deus, ou ignorava o conhecimento que ele tinha de Deus, e ele não buscou o Senhor em sua palavra. Que você possa fazer isso, que você possa buscar o Senhor em sua palavra, que você possa se derramar diante do Senhor e possa conhecer este Deus bendito, para a glória e honra dele. Amém.